Deus orientou o pastor Rodrigo e esta igreja para este tema, avivamento pela palavra. Quando nós analisamos onde está centrado o tema desta festividade, esteja com sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos estudar a Bíblia nesta manhã, que não é mensagem, aqui é estudo bíblico mesmo. Nós vamos estudar a palavra de Deus, vamos descobrir o que nós precisamos fazer. Então veja bem, quando nós voltamos a nossa atenção para o versículo 24, onde o Senhor Jesus está dizendo: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Preste-me atenção, meus queridos irmãos, dê-me a sua atenção. Jesus, a partir do versículo 16 até o 47 do capítulo 5, o propósito de nosso Senhor Jesus é mostrar a sua autoridade, a sua divindade, é revelar, e alguns acreditam aqui que esta palavra dele é direta para o Sinédrio, que era composto por 70 ou 72 judeus, homens profundamente conhecedores dos ensinos de Moisés, das leis, dos salmos e também dos profetas, mas que ignoravam que havia chegado o momento de Deus visitar Israel na pessoa do seu filho, a saber, o Senhor Jesus. Eles estavam desprezando a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, o verbo encarnado, o verbo revelado, que diz João, que habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Deus humanizado, o Senhor Jesus, estava sobre a terra. Embora nós bem sabemos que Jesus estava aqui sobre a terra para cumprir a sua missão, e cumpriu, sendo fiel ao Pai. Porém, meus queridos irmãos, eles, dentro deste contexto, desprezavam o Senhor Jesus, não tinham conhecimento de que verdadeiramente ele era o Messias que havia chegado para Israel. Dê a sua atenção então, meus queridos irmãos. O Senhor Jesus, portanto, declara, a partir do versículo 16, o Senhor Jesus declara que ele é igual ao Pai. Ele declara que ele é Deus. Ele declara que ele também é a origem. Ele declara que ele é o cabeça. Ele declara que ele também tem o governo na mão. Ele declara que ele é detentor do poder. Ele declara que toda a autoridade está em suas mãos. Como homem, ele veio enviado pelo Pai, mas no plano redentor, junto com o Pai, ele decidiu vir para resgatar as almas dos homens. Glória seja dada a Deus. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Jesus, portanto, meus queridos irmãos, no versículo 19, melhor dito, ele usa a expressão porque, para revelar que ele é igual ao Pai. No versículo 20, ele usa a expressão porque, para revelar que como filho também, ele vem enviado pelo Pai, mas com propósito definido, e ele é como Pai. No versículo 21, esta posição da palavra, pois assim também revela o mesmo porquê. No versículo 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Ele revela que está também na mesma posição do Pai. Bendito seja para sempre o seu nome. Então dê-me a sua atenção aqui, por favor. Dentro deste contexto, Jesus quer deixar claro que quem põe a fé no Pai, põe a fé no Filho. Quem põe a fé no Filho, põe a fé no Pai. Não há como. E o problema dos judeus estavam aqui, porque se falasse com eles para desprezar o Deus Jeová, eles brigavam, não aceitavam, mas não reconheciam o enviado do Deus Jeová.
Eles não sabiam, se você analisar o capítulo 17 do mesmo Evangelho, versículo de número 3, Jesus está dizendo: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A vida eterna consiste em crer no Deus Pai e no Deus Filho, em aceitar o Deus Pai e aceitar o Deus Filho. Se aceitar o Deus Pai e não aceitar o Deus Filho, não há vida eterna. Bendito seja para sempre. Então Jesus aqui quer deixar claro: quem crê no Pai crê no Filho, quem crê no Filho também crê no Pai. O Filho está agindo porque o Pai enviou. O Pai enviou e o Filho está correspondendo com o que o Pai quer, com o que o Pai deseja. E chegando ao versículo de número 24, a Bíblia vai explicando a Bíblia, como já disse. O versículo 23, Jesus fundamenta, esclarece que ele fora enviado pelo Pai. Ou seja, ele está dizendo: eu não vi em meu próprio nome. Em outras palavras, eu sou aquele que Deus, o Deus de vossos pais, inspirou a Moisés para dizer em Deuteronômio 18 e 15 que viria um grande profeta. Sou eu. Eles não entendiam. Jesus está mostrando, portanto, a sua origem. Por que ele veio? O Pai que o enviou. E no versículo 24, fazendo análise do versículo 24, Jesus está dizendo: na verdade, em verdade. Essa expressão, irmãos, é a verdade confirmando a verdade. É a verdade chancelando a verdade, selando a verdade. Ninguém pode negar. Na verdade, Jesus está dizendo. Não há nada de falso nessa declaração. Aqui vocês podem crer. Na verdade, Jesus está dizendo assim: vos digo. Ou seja, eu tenho autoridade para vos dizer, para vos declarar. Eu sei o que vos falo, eu sei o que prego. Para isso eu vim. Para isso eu vim. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Jesus então expressa: vos digo que quem ouve a minha palavra, mas que coisa extraordinária, quem ouve a minha, aqui não usa nem a do Pai, porque o ministério neste momento está na mão dele. Quem ouve a minha palavra, a minha, porque eu vim do Pai. Em outras palavras, o Pai não tem uma palavra diferente para vocês. A palavra do Pai é a minha. Glória a Deus. Estou aqui em nome do Pai. Bendito seja Deus. Adorado seja Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então dê a sua atenção. Em primeiro lugar, nós vamos entender que os três verbos, eles estão no presente. Eles não estão no futuro. É interessantíssimo isso aqui. Os três verbos estão no presente. Preste atenção. O que Jesus está dizendo: quem ouve, crê, tem. Jesus não está dizendo terá, ele diz tem. Ou seja, em primeiro plano, de primeira mão, o cristão precisa entender que quando nós ouvimos, a Bíblia diz em Romanos 10 e 17 que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Quando você ouve, o resultado claro é que você vai crer. Por exemplo, se você entrou aqui hoje e não sabia que a Bíblia tem esse alto valor, em nome de Jesus você vai sair daqui sabendo que ela tem esse alto valor, que ela é a força motora para nós. Nós precisamos compreender isso. Devemos incutir ou arraigar isto nas tábuas do nosso coração, lá dentro do nosso coração, e não esquecemos desta verdade jamais. Então veja bem, Jesus está dizendo: quem ouve e crê tem. A vida eterna começa a ser vivida por nós no momento que nós somos ressuscitados espiritualmente. Glória a Deus. Porque sem Cristo o homem é morto. Sem Cristo a mulher está morta. Sem Cristo o jovem está morto. Pode ser cheio de boas intenções, de boas ações,
pode ser bonzinho, pode não promover problema para a sociedade, mas aos olhos de Deus ele é morto. É verdade.